Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, essa notícia que eu vou falar faz tempo que muitos já sabem e sinceramente eu digo não, deve acontecer alguma coisa, alguém com um mínimo de bom senso deve dizer, olha, vamos parar com essa palhaçada, mas tudo indica que não vai acontecer. Inclusive agora eu já estou vendo muitas pessoas na rua, né, a gente andando, que já estão comemorando o carnaval antes dele chegar, já estão entrando no clima, como se diz. É um verdadeiro absurdo, essa festa que não serve para outra coisa a não ser amaldiçoar o próprio país. É o que acontece. O pior é você ver muitos dizer que é crente, né? E é o crente do bumbum quente, porque quem é crente em Deus de verdade não participa desse tipo de festa e não é outra coisa a não ser fazer homenagem a entidades malignas, trazer negatividade. O próprio nome já diz, festa da carne. Ela é muito mais antiga do que se parece, a gente já fez muitos vídeos ao longo desses anos explicando a origem dessa festa pagã. E as pessoas não estão nem aí, elas vivem um momento, todo mundo sabe e lembra disso. Nós avisamos que aquele carnaval de 2019 iria servir para trazer o Sunga-Monga para dentro do país, era um verdadeiro cavalo de Troia. Fizemos o vídeo, os irmãos aqui de Espeta assistiram, entenderam, mas a massa não está nem aí. E foram lá se gadificar como zumbis atrás de carne mesmo. E qual foi o resultado? Porque veja bem, meus irmãos, eles dizem para você manter o distanciamento social, eles dizem para você usar máscara, não é assim a lei? Eu agora mesmo fui renovar a minha habilitação, aí fui fazer o exame de vista, eu sou obrigado a ficar lá no consultório o tempo todo de máscara, senão nem entra, a menina nem abre o portão. Inclusive tinha um senhor lá que não quis colocar, ela disse, olha, eu só vou abrir se o senhor colocar a máscara, e se eu não tenho, ela deu uma. Mesma coisa acontece no shopping agora. Pelo menos o shopping aqui de Caruaru, em Pernambuco. Quando você vai entrar, o segurança pergunta cadê a máscara. Se você não tiver, ele te dá uma, mas você tem que colocar, ainda que a pessoa tire lá dentro. Então não dá para compreender tudo isso sendo feito e promoverem uma festa, o próprio Estado promover uma festa, onde as pessoas vão de fato para se aglomerar, para beijar. É um absurdo o que acontece. Você vê menina, rapazes também, beijar na boca de 30, 40, 50 pessoas. A Raquel, no tempo que falava coisas coerentes, mesmo fez uma reportagem muito boa, que eu já exibi aqui também centenas de vezes, não vou ficar repetindo. Mas na análise que ela fazia, ela dizia a verdade, que carnaval nunca trouxe benefício, nunca trouxe dinheiro para o país, muito pelo contrário, só gasto. Toda aquela conta ali, daquela polícia que fica ali destacada, os hospitais que já é defasado de profissionais de saúde, ficam ainda mais vulneráveis, porque todos os médicos, as UTIs, é tudo destacado para essas cidades que são pontos turísticos. O policiamento é a mesma coisa. A taxa de arrombamento nas casas quadruplica. Acidente em trânsito, etc, etc. É só prejuízo para o país. Essa festa nunca trouxe um benefício sequer. E hoje, né, vocês lembram o que aconteceu em 2019? Eles fizeram questão de humilhar todos os cristãos. Colocaram Jesus Cristo ali, sendo arrastado. E a partir daquilo ali, caiu uma grande maldição aqui no nosso país. Só não percebe quem não quer. O carnaval ele tem servido para trazer muita negatividade para o Brasil. Nós fizemos um vídeo aqui que também foi removido da plataforma. Até hoje eu me pergunto como os caras têm a cara de pau de remover um vídeo daquele, onde simplesmente fizemos uma análise. Teve o hit da muriçoca, quem lembra? A muriçoca, soca. A gente fez uma análise completa também no vídeo, que foi tirado. Não vou fazer de novo, porque eu não sou imbecil para fazer. E eles vinham aqui dar strike no canal. Mas teve o hit da muriçoca, logo em seguida, por coincidência, porque para quem é gado alienado, né, o gado alucinado, isso é só coincidência. O hit estourou, foi um sucesso, logo em seguida tivemos a chikungunya. Ninguém faz a ligação entre os eventos. A maldição caindo sobre o Brasil. Depois, teve aquele outro hit que dizia também, eu não tenho casa, não tenho carro, e quem quiser ficar comigo é porque gosta, né? Lepo-lepo. O que é que aconteceu também logo em seguida? Essa era a situação da maioria do povo brasileiro. Absolutamente sem nada. E essas coisas, meus irmãos, vão acontecendo justamente na medida que eles também avançam no deboche, porque antes as coisas eram feitas mais disfarçadas. A única coisa que eles diziam era, olha, vocês adoram seu Deus aí, a gente também tem o direito de adorar o nosso. Mas que fizessem isso com seus próprios recursos, mas não usam verba pública para isso. E agora não se satisfazem mais apenas fazendo isso. Eles agora também têm que ofender o cristianismo, mesmo cometendo filipêndio religioso diante de todas as autoridades, mas tem a aprovação justamente dessas entidades. Todo ano é uma coisa que choca mais, o mundo todo. Agora, sabe qual é o pecado maior, meus irmãos? É justamente dos cristãos,
que além de não acharem nada demais no seu interior, a grande verdade é essa, são muito poucos os que se preocupam, ainda compactuam, ainda fazem questão de participar disso. E esses são culpados duas vezes, meus irmãos. Duas vezes. Porque as Sagradas Escrituras nos afirma que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando você sabe como a coisa funciona e mesmo assim compactua, mesmo assim você participa, mesmo assim você fica feliz no meio disso, mesmo que estejam escarnecendo com o nosso Jesus Cristo, com o nosso Salvador, mesmo que estejam trazendo uma simbologia perigosa, uma simbologia que atrai muita negatividade e apresentando entidades do mal às pessoas, você ainda assim compactua, que isso inclusive seja feito com dinheiro público, e ainda por cima se dizer cristão, meu irmão, você acha que Deus está certo ou está errado de se irar? Porque ele se ira. As pessoas compraram uma narrativa de um Deus que é incapaz de condenar alguém. É obviamente uma narrativa falsa, uma narrativa pagã, né? O Deus que aceita tudo é o Deus deles. Fazeres o que tu queres há de estar na lei. Essa é a entidade que eles seguem. E se você prefere assim, então você já segue a ele, já está nas mãos dele. O Deus cristão, esse não, esse tem muitas regras, tem a doutrina, e disse ainda que através dos nossos atos nós seríamos reconhecidos como seus seguidores. Então não há espaço para vir com esse papinho. É igualmente, meu irmão, quando você, trabalhador, presencia a cena de um vagabundo chegar numa idosa e levar todo o dinheiro da aposentadoria dela. Se você puder impedir, você o faz. Agora, isso nós que temos pecados, que também erramos, todos nós não somos santos. Mas diante dessas coisas a gente fica indignado. Agora você imagina como Deus reage, ele que é puro e santo, quando vê tantas pessoas fazendo coisas erradas. É óbvio que a ira acontece, até porque somos imagem e semelhança dele. E os dias difíceis começam. E aí as pessoas, nossa, por que isso está acontecendo, Senhor? Tanta gente perecendo. Porque elas mesmas procuraram. Os castigos vêm de várias formas. Isso também fica bem claro se você ler a história do rei Davi, que quando ele fez aquela melada com a Batseba, tirou a vida do marido dela para esconder seu pecado, e muita gente não entende aquilo ali. Não, ele tirou a vida do marido de Batseba simplesmente para ficar com ela. A Rede Record, inclusive, na sua versão, fez uma coisa bem açucarada. Não, era uma paixão perdida. De fato, Davi amou mais Batseba do que as outras mulheres dele. Mas depois que ele a teve, aquela vontade maior passou. Inclusive, ele mandou ela voltar a ficar com o marido. Só que o marido, já guiado por Deus, não quis. Que era para ver justamente qual é a intenção que ele teria. E lembrando, meus irmãos, que alguns podem até dizer, então Deus foi mal, deixou ele morrer. Não, Deus é Deus da vida. Esse plano é passageiro. Na terra, de fato, o marido de Batseba perdeu sua vida. Mas a Bíblia também diz que aquele que perde sua vida também a ganha. E com certeza, aquele homem está até hoje no reino de Deus. E Davi ficou em maus lençóis. Numa atitude de desespero, então ele tirou a vida do marido dela e casa com Batseba. E aí Deus manda o profeta Samuel ir até o Davi e pede que ele faça um julgamento de um caso que é o dele mesmo e ele não sabe. Eu até falei pra vocês, ele fala da ovelha, olha, tem uma pessoa muito importante que vai vir em uma certa cidade e o homem mais rico de lá que deveria recebê-lo, deveria sacrificar uma de suas milhares de ovelhas, um homem muito rico, tem milhares, os pastos dele é cheio. Ele não quer matar nenhuma das suas ovelhas. E aí ele manda que pegue a ovelha de um homem pobre que também mora lá. E a única coisa que ele tem é essa ovelha. Ele dorme com ela, ele dá banho nela pessoalmente, trata com muito carinho, como se fosse um membro da família. O homem rico, ambicioso, não quer saber desse amor e simplesmente a sacrifica para que o homem importante possa comer. Como deve ser punido esse homem, rei Davi? E aí o rei Davi diz o quê? Ah, um safado desse tem que morrer. Corta a cabeça dele, eu mesmo vou lá. E aí Samuel diz, pois esse homem que você quer exterminar, ele é você. Deus já sabia do pecado dele, ele tentando esconder de Deus. Aí, meus irmãos, na história ele dá duas opções. Deus diz, agora tu escolhe uma das coisas que vai te acontecer daqui pra frente. Ou tu e teu reino vai cair na mão do teu inimigo, ou tu vai ser castigado pela mão de Deus. E aí ele escolhe essa segunda, diz que eu fico castigado. Não é por isso que Davi era um homem muito sábio. Diz que eu fico castigado da mão de Deus, porque eu sei que quando eu estiver já perecendo, Deus vai se compadecer de mim. E já meu inimigo não vai ter piedade. Então você vê a sabedoria de Davi, ele errou de fato, mas era um grande homem. Então eu lembrei dessa história bíblica aqui, meus nobres e queridos irmãos, para que o povo saiba o que é que vai acontecer com o país, falando espiritualmente e fisicamente. Você sabe que os donos do mundo, o tempo todo, através das suas organizações mundiais, têm nos alertado que algo ainda vai vir, que não acabou, que algo muito pior pode vir aí pela frente. E eu não duvido nada que esse carnaval de 2022 seja a porta de entrada, como sempre foi, para esse novo mal que vai ser global.
Você sabe que o carnaval ele é uma festa que junta gente do mundo todo aqui no Brasil. Agora você imagine, as pessoas já estão há mais de um ano aí sem curtir essa festa, estão sedentas por ela. E aí Brasil é casa de Mãe Joana mesmo. Os caras vêm fazer o que lá no país deles, se eles fizessem, eram presos. Eles vêm pra cá pra fazer isso. E aí você sabe a quantidade das doenças íntimas que se espalham por aí, e fora isso, ninguém sabe o novo mal que pode chegar com isso. Só se fala em evolução do coronga, isso e aquilo. Então, meus irmãos, não precisa ser vidente, não precisa ser profeta, basta apenas pensar sobre os fatos, raciocinar sobre eles e perceber em que a gente está entrando. É triste. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí a tua opinião sobre isso. O que é que você acha que o governo deveria fazer? O que é que você acha que o verdadeiro cristão deveria fazer nessa data? E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, meus irmãos, e tamo junto.